Hoje nós vamos estudar sobre a hospitalidade. É um dos temas ainda da mutualidade que estamos estudando, né? São aqueles mandamentos recíprocos e um deles é sobre a hospitalidade. Sede mutuamente hospitaleiros. Precisamos aprender a importância disso, né? Da hospitalidade, e também vamos aprender um pouco sobre os cuidados, né? Que nós devemos ter com relação à hospitalidade. Eu acredito que alguns dos irmãos já têm ideia do que são esses cuidados, né? O valor dessa hospitalidade, ou seja, a importância dela, né? E podemos desenvolver a cada dia essa hospitalidade. Então vamos para o nosso texto base, que é 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Até o verso 10. Primeira Pedro 4, do 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Que Deus abençoe a sua santa palavra. O foco desse tema é no versículo 9, né? Sede mutuamente hospitaleiros. E com um detalhe, sem murmuração. Não é dizer, eu vou ser hospitaleiro, eu vou receber algum irmão na minha casa, porque é o jeito, né? Não é com esse sentimento. Tem que ser com um sentimento de alegria. Estou recebendo um servo de Deus na minha casa. E vou tratar ele bem, assim como Deus quer que eu trate os meus irmãos. Então, sermos hospitaleiros, receber as pessoas em casa. Não somente em casa, receber bem em casa, mas também na igreja. A hospitalidade envolve também os irmãos receberem outros irmãos, ou os próprios irmãos, ou um visitante, né? Um descrente que vem à igreja, ou um irmão que vem de outra igreja, ou que seja co-irmã ou não, se está aqui entre nós, temos que ser hospitaleiros. Não podemos fazer acepção de pessoas. Temos que tratar todos da mesma forma e de uma forma que agrade ao Senhor. Então, a hospitalidade não envolve somente o âmbito da nossa casa, na família, mas também na igreja temos que ser hospitaleiros. Certo? Vou só abrir um parênteses, irmãos, sobre esse versículo 8, porque às vezes a gente fica um pouco confuso quando ele diz que, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Essa questão de cobrir multidão de pecados não quer dizer que nós vamos aceitar os irmãos viverem no pecado, pecar, todos nós pecamos, né? Mas viver na prática do pecado sem ser tratado. Não é isso o que o texto está querendo dizer, certo? Porque o amor cobre multidão de pecados. Então quer dizer que os irmãos podem pecar à vontade, o pastor pode pecar à vontade, e a gente ama, né? Então vamos cobrir, né? Passar a mão na cabeça, irmãozinho, assim mesmo, né? Não é assim, sabe? Nós já estudamos outros textos que falam da disciplina eclesiástica e tudo mais, né? Qual é o texto mesmo que fala da disciplina eclesiástica? Mateus 18, né? Mateus 18 fala sobre a disciplina eclesiástica, que vimos no domingo passado. Então, assim, cobrir multidão de pecados significa que eu não devo levar nada para o lado pessoal, certo? Se um irmão me ofende, pecou contra a minha pessoa, eu não levo para o lado pessoal. Irmão, é entre você e Deus. Eu libero o meu perdão, cobrir multidão de pecados. Eu estar disposto a perdoar. É isso que o sentido do que ele está querendo dizer aqui. O amor cobre multidão de pecados. Então o irmão pecou contra mim, estou com raiva dele, né?
vou guardar mágoa o resto da vida, eu não quero nem sentar perto desse irmão, porque eu não posso nem ver a cara dele. Assim você não está amando, certo? O amor, ele cobre multidão de pecados. Então, alguém pecou contra você, o que é que você tem que fazer? Liberar o perdão. Mesmo se aquela pessoa não vier lhe pedir perdão. Você libera o perdão, então você cobriu multidão de pecados, certo? Com a misericórdia, que é o que Deus quer de nós. Então, não leva para o lado pessoal, entende que o inimigo pode estar usando até para enfraquecer a nossa fé, né? E nós não devemos nos enfraquecer por isso, e nem viver pecando por conta disso. Por quê? Se um irmão peca contra mim e eu guardo mágoa dele, quem passou a pecar agora também? Eu guardei a mágoa. Então, por isso, o amor cobre multidão de pecados. E a partir dessa mágoa, eu posso desencadear vários outros pecados, por conta dessa mágoa, né? A murmuração, a fofoca, eu posso estar falando mal do irmão para outra pessoa. Então, a partir dessa mágoa guardada, a falta de liberação do perdão, nós podemos cometer vários outros pecados. Então, por isso a gente ama, tem que amar, e aí libera o perdão, cobriu multidão de pecados, evitou vários problemas. É isso que o texto quer nos ensinar aí. Certo? Só abrir um parênteses, que às vezes é um pouco confuso de entender, né? Mas ficou entendido, espero. Voltando para o nosso tema, né, da hospitalidade, nós entendemos que a hospitalidade envolve na família e na igreja. A família biológica, né, e a família espiritual. Temos que ser hospitaleiros em casa e também na igreja. O alvo dessa lição é incentivar cada um dos irmãos a praticar a hospitalidade, tanto em sua casa quanto na igreja, que eu já venho falando aqui, certo? Então esse é o alvo da lição, é encorajar os irmãos, incentivar os irmãos a praticar esse mandamento. Sejam hospitaleiros. O alvo, o que é que nós temos que aprender, né, com essa lição? Entender que nós devemos praticar a hospitalidade alegremente, porque é sem murmuração. Então é de uma maneira alegre que nós temos que praticar a hospitalidade. Temos que estar dispostos também a receber os irmãos em nossa casa. Temos que investir na prática de hospedar os irmãos, assim como receber bem a todos na igreja. Investir, como é que eu posso investir na minha casa para hospedar bem os irmãos? É para ver se ninguém está dormindo, né? Que a gente fica só falando, daqui a pouco parece essa música de Iná, né? A gente está dormindo. Irmãos, investir na hospitalidade em nossa casa envolve vários aspectos. Eu vou dar alguns exemplos para a gente entender. Eu posso, quando vem alguém, né, na minha casa, eu posso ofertar, né, oferecer uma boa refeição, né? Deixar as pessoas à vontade para ir ao banheiro, beber uma água se quiser, né? Lá em casa eu tenho esse costume assim, ó, irmão, você chegou aqui, você está em casa, viu? Não precisa pedir licença para entrar em canto nenhum. A casa é sua, né? Pode abrir a geladeira, pode pegar água, pode comer queijo, pode comer bolo, o que tiver aí pode comer à vontade, né? Eu tenho esse costume, né? Deixar a pessoa à vontade, para não ter aquela formalidade, né? Que o irmão não tem medo de pegar uma água na casa do pastor, né? De comer alguma coisa. Então, se chegou na minha casa, você está na sua casa, certo? Você faz o que você quiser lá dentro, desde que não quebre regras de boa convivência, né? O respeito e a ética. Mas questão de você se alimentar, você quer ir ao banheiro, eu quero dormir, irmão, hoje aqui, eu não quero ir para casa hoje não. Beleza, vamos armar uma rede aqui, a casa lá é pequena, né? Que lá quem conhece, arma uma rede e dorme tranquilamente, certo? Então você se sente em casa. É uma forma de você investir no sentido da alimentação. E também investir, você pode investir na questão da estrutura da sua casa. Você pode, eu vou ajeitar aqui um quarto para colocar uma cama, armadores, para quando vier algum irmão eu poder hospedar na minha casa, certo? Lá em casa nós temos uma dificuldade de hospedar, né? Que a casa é do tamanho de um ovo, né? E aí os quartos são tão pequenos que a cama fica num quarto e o guarda-roupa no outro quarto, né? E não cabe a cama e o guarda-roupa no mesmo quarto.
A gente tem que botar a cama num quarto e o guarda-roupa no outro. Aí no outro que está o guarda-roupa não cabe a cama para poder deixar lá, né? Então a gente tem que se virar nos armador mesmo, armar a rede quando os irmãos vão, né? E se virar de rede. A casa é pequena. Mas dentro da pequenez da nossa casa, o que a gente pode hospedar, tentando oferecer o melhor conforto. É assim que nós temos que visualizar, né? Tentar sempre receber bem as pessoas na nossa casa. Eu entendo, irmãos, assim, a questão de receber bem, às vezes as pessoas pensam que é ficar paparicando os outros. Tem que ficar paparicando. E não é isso, às vezes é um falso amor. Não estou dizendo que todo mundo que paparica quem visita é um falso amor, mas tem pessoas que fazem isso, né? Então tem que ter um cuidado, né? Eu tento manter um equilíbrio. Eu não sou muito de paparicar ninguém, né? Acho que já deu para perceber, né? Então eu gosto de deixar as pessoas à vontade. Tá bom? Você vai chegar na minha casa, você não vai ser paparicado por mim. Você vai se sentir à vontade lá em casa. Você fica à vontade, né? Como eu falei já anteriormente. Então, eu entendo isso. Ser hospitaleiro não é estar paparicando as pessoas, mas você oferecer do melhor que você tem dentro das suas posses. Você não vai fazer das tripas do coração para receber uma pessoa na sua casa se você não tem condição. Exemplo, tentar dar um exemplo. Às vezes você não tem condição de oferecer um jantar para uma família de irmãos que vai na sua casa que tem 8 pessoas, o casal e 6 filhos. Aí você não tem condição de oferecer, vou comprar pizza à vontade para todo mundo, para cada um comer 5 fatias de pizza. Às vezes você não tem condição de fazer isso, certo? Então você não deve, se você não tem condição para fazer isso, você não vai fazer das tripas do coração para fazer isso. E às vezes você vai sacrificar alguma responsabilidade sua. Vamos supor que você tem uma conta de luz para pagar da sua casa e você, eu vou tirar da conta de luz para fazer isso, e aí vou atrasar a conta de luz. Cuidado, certo? Você não vai estar querendo mostrar para os outros aquilo que você não é. Então você tem que ser transparente e ser quem você é, mostrar para as pessoas quem realmente você é. Certo? Se você não tem condição de fazer isso, não faça. Você faz dentro da sua condição. Irmão, eu não consigo oferecer um jantar desse porte para essa família que está lá em casa. Então eu vou oferecer o que eu posso, o que eu tenho condição. Certo? E só para a gente ter uma consciência de que temos que fazer de acordo com o que a gente pode. E nós, se formos para a casa de alguém, também não ficar exigindo coisas. Isso também envolve o caráter cristão, né? Você ter ética. Eu vou lá para a casa de um irmão, não vou citar nome, né? Seja lá de quem for, e lá eu ficar exigindo. Não, eu gosto de comer isso aqui. Não, isso aqui eu não gosto não, isso aqui é que eu gosto. Irmão, você está na casa dos outros, é terreno alheio, o que vier é bem-vindo, certo? Um copo d'água já está bom demais. Então a gente tem que também demonstrar esse amor cristão. É uma demonstração de amor. Quando eu vou para a casa de algum irmão, o irmão está fazendo o sacrifício de me receber. Por quê? Porque ele está perdendo a sua privacidade. Quando nós vamos para a casa de alguém, nós estamos invadindo a privacidade dos outros. Então, eu tenho que agir com amor para com aquele irmão que está me recebendo. Que é não exigir nada. Não botar a banca com nada. Certo? É bem verdade que, às vezes, tem algum alimento que você não pode comer, que vai lhe adoecer. Então, você explica, irmão, esse aqui, infelizmente, eu não posso comer porque me faz mal. Certo? Agora, botar banca para comer uma coisa que não lhe faz mal, é falta de amor também. E a Bíblia diz, tende amor uns para com os outros. Tende amor intenso. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Então, eu tenho que amar os meus irmãos também quando alguém está me recebendo na sua casa. Certo? E ter cuidado para não estar sendo, às vezes, um fardo, né? Uma carga. Um fardão, uma carga, né? Para aquele irmão. Certo? Então, temos que ter essa consciência também. Existem algumas pessoas que parecem ter o dom de hospitalidade. Bill Hybels diz que pessoas com esse dom propiciam um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e cuidadas. Conhecem pessoas novas e as ajudam a se sentir bem-vindas. Criam um ambiente seguro e confortável onde relacionamentos podem ser desenvolvidos. Buscam meios de unir pessoas em relacionamentos significativos. Deixam as pessoas à vontade em ambientes desconhecidos. Eu lembro agora de uma história
que aconteceu com a gente lá, né? Aí nós recebemos um missionário lá em casa, era ele, a esposa e o sogro dele, né? A mãe da esposa dele. Aí nós saímos para almoçar, comer fora, peixe, né? E aí o missionário tinha dito para o sogro dele, olha, cuidado, se comporta, né? E lá nós comendo peixe, né, e tal, garfo e faca, né, talher, tudo mais. Se ninguém tocar no peixe, né? E aí eu como, às vezes eu como devagar. Quando é peixe eu como mais devagar, né, que eu tenho medo de engasgar. Aí eles terminaram e eu continuei comendo o restinho do peixe, né? Quando chegou na parte mesmo do espinhaço, né, como diz a história, só aquela espinharia, aí eu comecei a pegar com as mãos, um pedaço da cabeça e o do rabo e tan. Aí o sogro do missionário olhou para mim e disse, mas rapaz, como é que pode? Eu não comi assim para não fazer vergonha em meu genro. Né? Ou seja, deixar as pessoas à vontade em ambientes desconhecidos. A gente tem que fazer isso. Quando nós estamos recebendo, nós temos que tentar fazer isso. Deixar as pessoas à vontade, né? Eu não proibi ele comer com a mão, não, né? Foi o genro dele. Então, já é o meu jeito mesmo, né? De ser bem transparente. Então, esse eu como com a mão em casa, na rua também como. É por isso que eu não como muito fora, né? Porque em casa eu como bem à vontade. Aí, às vezes, fora tem um negócio de uma ética, de uma etiqueta, né? E aí eu não tenho muita etiqueta, não. As minhas roupas eu arranco tudinho, né? Então eu gosto de ficar bem à vontade e deixar as pessoas que estão comigo também à vontade. E aí ele começou a brincar lá, rapaz, da outra vez que eu vim aqui eu vou comer peixe é com as mãos desse jeito, né? Então é uma das formas da gente deixar as pessoas à vontade, né? E falar às vezes, né? Eu não sabia que ele tinha sido orientado pelo genro dessa forma, senão eu tinha dito, então deixa besteira, pode dar voar com as mãos aí, comer com os pés dentro, né? Como a gente diz lá no nosso interior. No entanto, todos nós conhecemos, ou melhor, todos nós somos chamados a exercer a hospitalidade. Alguns já têm essa facilidade, né? Para minha esposa, ela tem essa facilidade. Eu já não tenho, porque eu não sou muito comunicativo, assim, conversador, sou tímido e tal, né? Então, por isso, quando as pessoas chegam lá em casa, eu digo, olha, fica à vontade, meu irmão. A casa é sua. Pode abrir a geladeira, beber água, comer o que você quiser aí, pode arrochar. Porque eu não sou muito comunicativo, assim, de ficar, você quer água? Você quer bolo? Você quer queijo? Você quer isso? Você quer aquilo? Eu digo, olha, o que tiver aí, coma, pronto. Se tiver vontade, pode baicar. Está ali as facas, está ali os copos, está aqui a geladeira. Eu não sei se as pessoas se sentem à vontade, né? Mas na minha mente é a forma que eu entendo das pessoas ficarem à vontade. Você está na sua casa, como você quiser, né? Não precisa me pedir licença para comer nada. Né? Fica à vontade. Já a minha esposa já tem um outro jeito, né? Por exemplo, ela já oferece tudo e fica, não, coma, mas não, quero não, coma só um pedacinho, né? Só um pedacinho. Aí ela está uma torazona assim, a gente tem que espocar o bucho dos irmãos, né? Graças a Deus por isso, né? Que aí tem um equilíbrio, né? Eu deixo à vontade, ela vai lá e vai corrigindo, né? Então cada um tem um jeito, certo? Quem é que está certo, quem é que está errado? Nenhum. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu temperamento diferente, cada um tem uma forma de se comunicar com as pessoas, né? Então, todos estão corretos porque estão querendo fazer sempre o melhor, né? Na sua mente, dentro da sua limitação ou da sua capacidade, tenta fazer o melhor. É isso que a gente tem que buscar fazer nesse assunto também da hospitalidade, certo? Vamos observar Romanos 12 e 13. Romanos 12 e 13. Diz o seguinte, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Eu lhe pergunto, Deus está pedindo para a gente ser hospitaleiro ou Ele está mandando? Compartilhai as necessidades do santo, praticai a hospitalidade. Ele pede ou ele manda aqui? Quando você pede a uma criança, meu filho, por favor, você poderia pegar aquele objeto para mim? Ou então você diz assim, buscai aquele objeto. Mandando, não é não? Praticai.
a hospitalidade? É uma ordem, é um mandamento. Certo? Deus não está pedindo para a gente ser hospitaleiro, não. Ele está mandando a gente ser, né? Então é por isso que nós temos que pedir a Deus. Como é que eu vou ser hospitaleiro então, irmãos? Eu não tenho esse dom. Peça a Deus. Certo? Você quer sabedoria? Peça a Deus. Então alguma coisa que Deus manda nós fazermos, irmãos, que nós não estamos conseguindo fazer, é só orar. Como nós falamos ontem, né? Ore e entregue. Não é orar e tomar de volta, né? Orar, entregar a Deus e deixar Ele tomar a direção da nossa vida, certo? Que Ele vai fazer. Se é a vontade dEle, Ele vai atender a nossa oração. Trata-se de uma ordem e não de uma opção. Por toda a Bíblia vamos encontrar exemplos de hospitalidade. Exemplo, vou citar alguns exemplos, né? Abraão recebeu estranhos em sua casa. Ló também acolheu anjos, não foi? Na sua casa. Reuel recebeu Moisés em sua casa e o sustentou lá na sua casa. A mulher sunamita hospedou por um tempo o profeta Eliseu. Marta e Maria hospedaram o próprio Senhor Jesus Cristo. Lídia, após a sua conversão, abriu as portas de sua casa a Paulo e a seus companheiros. E vários, né? Pessoas que hospedaram outros em sua casa, que os receberam em sua casa. Então temos vários exemplos bíblicos da hospitalidade. Aliás, nos primeiros tempos da igreja, os cristãos, principalmente os apóstolos, viajavam de um lado para o outro, pregando o evangelho ou levando ofertas de uma igreja para outra. Nessas viagens, eles eram acolhidos por alguma família cristã e tratados como gente de casa. Hoje não tem tanto isso, né? Mas ainda tem aqui e acolá, né, missionários que andam viajando de um lado para outro e precisam dessa hospitalidade de alguém, uma família que se dispõe a recebê-los na sua casa e tratar como gente de casa. Lowell disse que, embora as condições atuais sejam um pouco diferentes, né, existem hotéis, restaurantes, serviços de assistência social e por aí vai, ainda persiste a necessidade de os irmãos serem mutuamente hospitaleiros. Missionários, evangelistas e outros irmãos muitas vezes têm de viajar sob condições precárias. E ainda existem muitas pessoas desabrigadas. Há 2000 anos era da vontade do Senhor que fôssemos mutuamente hospitaleiros e a sua vontade continua a mesma até hoje. Então hoje nós ainda temos que ser também hospitaleiros. Vamos observar aqui o significado da hospitalidade. No grego significa que é uma pessoa que ama o estranho ou que ama o hospeda. Ou seja, você ama, primeiro, fazer a vontade de Deus, ama o próximo e você hospeda na sua casa. A hospitalidade só é legítima quando é feita com amor, né? Sem murmuração, como nós vimos, sem murmuração. Sabemos a diferença entre algo que é feito por amor e o que é feito por obrigação. Quando hospedamos alguém com todo carinho, este se sente como em sua própria casa e recebe os benefícios do nosso cuidado. O anfitrião que age assim também é abençoado. O escritor aos Hebreus fala de gente hospitaleira que, sem saber, hospedou anjos. Vamos observar lá em Hebreus 13. Hebreus 13, verso 1. Diz o seguinte, seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando a hospitalidade, sem o saber acolheram anjos. Ou seja, não sabiam que eram anjos, mas eram anjos, literalmente anjos. Certo? Sem saber que eram anjos, mas com esse espírito hospitaleiro, acolheram anjos em suas casas. E possivelmente aqui é uma referência a Abraão e Ló, que Abraão recebeu homens na sua casa e eram anjos, e Ló também recebeu homens na sua casa e eram anjos também. Segundo Paulo, a hospitalidade é uma virtude que demonstra e exige maturidade cristã, visto que para ser um líder da igreja é preciso estar predisposto a praticar a hospitalidade também. 1 Timóteo 3 e 2.
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto e hospitaleiro, apto para ensinar. Então, a hospitalidade deve ser uma das características do bispo, né, que ele chama aí, ou seja, um pastor, um líder da igreja. Certo? Jenny Jetts fala da hospitalidade como o ato de ser generoso e cuidar dos outros. Segundo ele, é como se nossa casa e até mesmo a nossa igreja fosse uma espécie de hospital, onde cuidamos dos que estão feridos e doentes. Não literalmente, viu, irmãos? Não é literalmente, um irmão vai chegar aqui e, então é um hospital, vou pegar uma agulha, vou costurar o ferimento. Não é isso. É no sentido de cuidar, certo? É nesse sentido que suprimos as necessidades dos santos. A hospitalidade jamais pode ser exercida com murmuração. Vamos observar agora o valor da hospitalidade. A prática da hospitalidade é muito importante. Existem circunstâncias em que ela se torna bastante especial. Às vezes precisamos hospedar amigos ou obreiros que visitam a nossa cidade ou igreja e precisam de acolhida e cuidado. Em outros momentos, existirão pessoas desabrigadas, por motivos vários, que contarão com a nossa hospitalidade e atenção. Em tempos de perseguição, alguns dos nossos irmãos poderão depender de nossa acolhida. Em algum tempo surgirá a necessidade de demonstrar hospitalidade e carinho a pessoas recém-chegadas à igreja que precisam de comunhão cristã. Gosto de pensar que podemos fazer como Áquila e Priscila, que levaram Apolo para casa a fim de instruí-lo melhor na doutrina cristã. Nós vamos ler essa história que é bem interessante para você observar a importância da hospitalidade, o valor que é a hospitalidade. Porque às vezes você pensa que não é nada, mas a forma como você hospeda uma pessoa na sua casa e o propósito pode render muitos frutos para o reino de Deus. Atos capítulo 18. Atos 18 e 24. Observe. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então ele era falante, né? Eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele conhecia um pouco, né, da Bíblia, até onde ele conhecia, e ensinava também. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então você observe, às vezes nós dizemos assim, eu não vou evangelizar, não vou falar da Bíblia para ninguém, porque eu não sei tudo. Apolo sabia? Apolo não sabia, e era poderoso nas Escrituras. Ele não sabia tudo, ele conhecia só o batismo de João. Não conhecia nem as doutrinas futurísticas, né? A escatologia, o batismo de Cristo, do Espírito Santo e por aí vai, né? Era só o batismo de João, do arrependimento. Mas o que ele conhecia, ele era fervoroso para ensinar, para pregar. Então é isso que nós temos que aprender com essa lição aqui também, certo? É um aprendizado. Aquilo que eu sei da Bíblia, eu tenho que estar disposto a ensinar. Nem que eu saiba só um versículo. Não importa. Mas você não sabe? Sei. Então você está pronto para ensinar outras pessoas. Porque aquele versículo que você às vezes acha, não, mas é um versículo tão simples, todo mundo sabe. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí todo mundo sabe. Será? Sabe não. Se você fizer uma pesquisa no seu bairro, você sabe o que é que diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16? Talvez, eu não sei porcentagem, mas acho que mais da metade não vai saber não. E às vezes a gente acha, não, é um versículo simples, todo mundo sabe. Sabe não, irmãos. Tem gente que sabe nem o que é a Bíblia. Se você entregar a Bíblia, fulano, encontra aí para mim o Evangelho de João, que é um livro bastante conhecido, né? Ou Mateus. Tem gente que não vai saber, né? Vai ter que ir lá no início, lá, né? No sumário, no índice lá,
e ver qual é a página para poder encontrar. Ou então aquelas Bíblias que tem abreviação assim, não tem uns que tem abreviação, né? E talvez alguns ainda não saibam, nem pela abreviação. Você imagine saber da Bíblia. Então, às vezes, nós subestimamos o que nós sabemos. Ou seja, nós não valorizamos aquilo que sabemos. Nós só valorizamos o que os outros têm, né? Diz que vida boa é a dos outros, né? Tem esse ditado? Vida boa é a dos outros. Às vezes você diz, não, bom é o fulano fazer isso. Não, o fulano é que é bom para fazer isso. Mas se Deus colocou nas suas mãos, quem é que tem que fazer? Né? É aquele que Deus colocou nas suas mãos. É você que tem que fazer. Certo? Se Deus colocou aquele conhecimento na sua cabeça, então é você que tem que usar ele com os que estão ao seu redor. Não é, rapaz, dava certinho para o pastor pregar para esse meu amigo aqui do trabalho. Ó. Mas colocou você trabalhando lá com ele. E você não sabe? O que você sabe, ensine. Porque às vezes o pastor nunca vai ter a oportunidade de conhecer o seu amigo de trabalho. Ou da faculdade, ou seja lá de onde for, né? E você está lá todo dia. Então você pode pegar um folheto ali e entregar. Discretamente você começa assim, né? Entrega um folheto. Aí às vezes a pessoa lê, fica curioso, tem dúvida. Aí você tem que ler o folheto antes, né? Nós sempre recomendamos. Você vai distribuir o folheto, leia ele antes. É para você saber o que está escrito. Porque às vezes a pessoa recebe e não sabe ler. O que é que diz aqui? Aí você, rapaz, não sei não, né? Então é bom que você leia, para você ter ao menos uma noção. Aí você... rapaz, eu também não sei ler não. Pronto. É quem não sabe ler aí, né? Pronto. É uma boa resposta, né? Aí o senhor tem essa, vamos dizer assim, essa forma, né? Que eu não sei ler, então também não sei o que está escrito, não. Mas ainda vou lhe dar uma estratégia. O senhor pode pedir para alguém ler e o senhor tentar decorar algum versículo que está lá. Mas é assim mesmo. Eu também tenho. Aí eu tenho que repetir 3.500 vezes para poder decorar, né? Certo? É uma estratégia. Ficar ouvindo todo dia por 30 dias. Você consegue decorar mais fácil. Certo? É uma estratégia. Né? E aí a pessoa pergunta, o que é que está escrito aqui? Aí só tem um versículo aí que fala isso. Ó, né? Fala da salvação. Né? O senhor pode pegar o contexto também. Né? Aquele versículo fala da salvação em Cristo. Então, o que é que está escrito aqui? Não, ele fala da salvação. Né? Em Jesus. Aí Jesus é o único caminho que leva até Deus. Ó. Você resumiu de uma forma que a gente consegue explicar com as nossas próprias palavras. Né? Se eu não consigo decorar um versículo, eu posso também usar essa estratégia. Mas essa também da leitura, não sei ler não, vamos lá na igreja, né? Que lá você vai aprender. Também funciona. Tá bom? Então, irmãos, ele não conhecia toda a Bíblia e mesmo assim pregava. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Quem começou a falar? Apolo. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, então Priscila e Áquila estavam lá e ouviram Apolo falando. Tomaram-no, ou seja, pegaram Apolo consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Então, bora ali, Apolo. Priscila e Áquila, bora ali, nós vamos fazer algumas orientações, vamos lhe dar algumas orientações com relação àquilo que você ainda não sabe da Bíblia, né, da palavra do Senhor. E aí lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no. Então Apolo estava naquela sede, né, de pregar o evangelho e tal, e aí Priscila e Áquila não foram lá e disseram, pai, como é que pode, você não sabe a Bíblia toda, você não sabe disso. Olha a humildade, né? Vamos ali. Nós vamos lhe expor algumas coisas a respeito do caminho de Deus. E aí ele queria ir para a Acaia e tal, Apolo, né? E aí o que é que Priscila e Áquila fizeram? Não vá não, porque você não conhece toda a Bíblia ainda, né? Vá. Animaram-no, os irmãos, e escreveram aos discípulos que estavam lá na Acaia para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Um homem fervoroso que queria servir a Deus, não sabia toda a Bíblia, mas ensinava aquele que sabia. Os irmãos foram hospitaleiros, Priscila e Áquila, lhes puseram mais a respeito do caminho de Deus, e ele foi e serviu muito de auxílio para os irmãos que tinham crido naquela região. Você está vendo? A sua hospitalidade, com o propósito certo, pode abençoar a vida de muitas outras pessoas.
Você não tem ideia da dimensão daquele dia que você hospedou alguém na sua casa e você ajudou aquela pessoa a conhecer mais sobre Deus. Você não tem nem noção da dimensão disso. Aí o que é aquele versículo 28? Ó, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Olha aí, um homem que queria servir a Deus, não conhecia toda a Bíblia, mas encontrou irmãos que foram hospitaleiros e lhe ensinaram mais sobre a Bíblia. Ele foi e conseguia convencer publicamente os judeus, algo que não era fácil. E ele conseguia fazer isso. Ele provava pelas Escrituras que o Cristo, que é o enviado de Deus, o Redentor e o Salvador, era quem? Jesus, Yeshua, né? Jesus. Era esse Cristo que eles estavam esperando, esse Messias prometido, o enviado de Deus, né? Que viria ao mundo. Então ele conseguia convencer os judeus publicamente a respeito disso. Observe que a hospitalidade de Priscila e Áquila ajudou muito esse irmão a evoluir mais o seu ministério, a ter um alcance muito maior. Então, nós temos que ter uma visão espiritual também desse tema da hospitalidade, né? Não é só receber um irmão, encher o bucho dele e pronto, né? Não é só isso. É você receber em casa, é você dar um bom testemunho, você procurar. Se é um irmão que precisa da sua ajuda com relação ao conhecimento da Bíblia, você ensina aquilo que você sabe. Saber de tudo nós não vamos saber nunca, talvez só na eternidade. Então, aquilo que nós já aprendemos, nós podemos ensinar a outras pessoas. E aí, irmão, para concluir, eu vou só abrir um parênteses com relação a essa questão da hospitalidade. Os cuidados que devemos ter, certo? Eu não vou hospedar qualquer pessoa na minha casa. Nós vivemos em tempos muito difíceis, traiçoeiros. Então não é, tem uma pessoa ali precisando de comida, vamos lá em casa almoçar comigo. Você sabe quem é? Não, cuidado, pode ser um bandido. Nós estamos numa sociedade hoje que é muito difícil você estar hospedando qualquer pessoa. Então é muito mais fácil você hospedar alguém que é conhecido, você conhece, é um irmão, um missionário está viajando, um parente meu e tal, alguém que eu conheço. A pessoa também chega na sua casa, passou teu primo, eu conheço, teu avô é fulano e tal, né? É meu primo, eu conheço toda a minha família. Cuidado. Certo? Se você não conhece, não hospede. Você não sabe quem é? Você pode estar trazendo um grande problema para dentro da sua casa. Certo? É um risco muito grande. Um dia desse eu vi um vídeo, tudo serve de alerta para nós, viu? Cara, é Uber, aí pegou uma corrida lá, 2 mulheres. E aí as mulheres muito simpáticas, conversando e tal, aquele negócio todo. E aí, de repente, foram chupar uma balinha. Não ofereceram para o motorista primeiro. Mulher, vou chupar uma balinha. Tu quer? Ofereceu para a amiga. Aí, depois que ofereceu para o motorista, você quer uma balinha? Aí o cara, na inocência, né? Sem maldade, já tinha conversado um bom pedaço com as mulheres. Aí eu aceito. E no vídeo, eu observei que as cores eram diferentes. As balinhas das mulheres parece que era azul e a do cara era vermelha. Ou seja, era carta marcada, né? Como a gente diz. Elas já sabiam que aquela balinha tinha alguma cor diferente, que elas mesmas tinham feito. Para resumir a história, aquela bala estava envenenada. Elas envenenaram o motorista e roubaram o carro dele. Na inocência, uma balinha, né? Então, às vezes você está na rua e é uma pessoa que você não conhece, chega, rapaz, começa a conversar com você ali e tal, uma pessoa muito desenrolada, gente boa, e daqui a pouco vai chupar uma bala e... você quer? Quero. Aí ele te dá uma bala. Cuidado. Se você não conhece, você pode até receber por educação. Rapaz, eu aceito, obrigado. Aí você bota no bolso. Chegar em um determinado local, você joga fora. Eu já fiz isso. E às vezes você não recebe, a pessoa pode, não sei, né? Aí eu recebo. Opa, muito obrigado. Ou então eu digo, não, obrigado, não gosto. Estou muito afim de balinha, não. Dependendo do horário, eu digo, não, está cedo ainda, não gosto de comer doce essa hora, não. Se alguém desconhecido, cuidado também com a hospitalidade. Certo? Esses são os cuidados que a gente tem que ter, porque às vezes você pode, com a maior boa das intenções, você virar vítima. E aí nós temos que ser prudentes. A Bíblia diz isso, você tem que ser prudente. Como a serpente, né? Até
simples como as pombas e prudente como a serpente. Então você tem que ser perspicaz, você tem que estar atento, ligado no movimento, né? Passado na casca do alho. Né? Então você não pode ser tão ingênuo também. Nós temos que ter uma certa malícia num bom sentido, né? De tentar compreender a maldade dos outros para não ser prejudicado por conta dessa maldade dos outros. Certo? Então, cuidado quando você estiver por aí, em qualquer lugar, não sei, você receber uma balinha de alguém, se é uma pessoa estranha, cuidado. Ou uma água, você está numa cidade quente e tal, e está ali dentro do ônibus coletivo, e aí a pessoa começa a conversar com você, muito simpática, aí vai beber uma água, você aceita? Eu quero, estou morrendo de sede. Cuidado. Né? Você pode se tornar vítima. Então, que Deus nos dê sabedoria, né? Cada dia, para sermos hospitaleiros e com prudência, né? Fazendo o que é certo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, Senhor. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, te agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina a verdade, nos ensina, ó Pai, como devemos agir e os cuidados que devemos ter a cada dia para não envergonharmos o Teu nome e também não sermos vítimas do sistema maligno desse mundo. Pedimos ao Senhor sabedoria cada dia para fazer a Tua vontade e glorificar o Teu nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.